Ora, boa noite, estamos no ar. Boa noite a todos. Muito bom. Já temos aqui o Sr. Professor Carvalho Rodrigues e também o grande amigo Henrique Abreu preparados para este webinar. À semelhança daquilo que costumamos fazer, vamos aguardar aqui um bocadinho. Temos neste momento 128 pessoas ligadas, mas sabemos que nesta altura está muita gente a ligar-se e por isso eu pedi aqui 5 minutinhos para arrancarmos com o webinar. Pode ser? Então, para preenchermos os 5 minutos, há uma tradição que é o quarto de hora académico. Então vamos a isso, professor. Quarto de hora académico. O quarto de hora académico nasceu porque, quando as universidades começaram, a distância entre o professor catedrático e os alunos é mais do que daqui a Alfa Centauro. Não que os seus alunos não perguntavam nada aos professores. Foram-se queixar ao reitor. Não sei que a gente queria fazer o professor. O reitor instituiu que os seus alunos, o primeiro quarto de hora das aulas era para os alunos fazerem perguntas ao professor. Mas eles entravam, o nível de intimidação continuava a ser o mesmo, não é? De modo que, durante um quarto de hora, os seus alunos, que eram supostos fazer perguntas, ninguém ousava fazer perguntas. E então, o que é que fizeram os professores? No bom estilo português, passaram a chegar um quarto de hora mais tarde. Até o quarto de hora académico. Eu não sabia porquê. E aquela coisa do quarto de hora, como é que será o quarto de hora académico? E houve um professor de Coimbra que mencionou o que é a história do quarto de hora académico. Né? Aproveitaram que os alunos não fazem perguntas, então chega-se a quarto de hora mais tarde. Muito bem. Bem, e o nosso quarto de hora, que é 5 minutos académicos, 3 já vão. Portanto, só faltam 2. Temos neste momento ligados 140 pessoas. Na sessão das 19 ultrapassámos as 300 pessoas. Por isso eu penso que isto agora vai subir por aí acima e daqui a pouco iniciamos. Por mim eu não tenho pressa nenhuma, estou confortável. Professor, nós temos um problema, é que nós às 10 horas, portanto, aqui em termos de gestão do tempo, temos de ser um bocadinho rigorosos, porque nós devíamos acabar isto às 21h55, porque depois, às 22 começamos uma nova palestra, que é das 22 às 23. Não custa nada, eu só tenho aqui umas coisas para vos mostrar e algumas curiosidades. Sim, senhor. Mas já agora, deixe-me dizer como é que costumamos funcionar. Portanto, o palestrante vai falando, vai apresentando as suas coisas. Aqui os moderadores, eu e o Henrique, neste caso, vamos fazendo uma ou outra pergunta. E depois o público também coloca umas perguntas que são votadas. E depois nós normalmente deixamos ali 5 ou 10 minutos no fim para escolher as perguntas mais votadas. Muito bem. Depois isto está pronto para partilhar o ecrã. Onde é que é? Camera Settings, Full Screen. Onde é que está o partilhar o ecrã? Pedro? Partilhar o ecrã, onde é que está? Deve ser share. É o share no meio. Ele está no meio. É o share. O share. Muito bem. Bom, estamos na hora de começar. Pedro Pinheiro, estás aí? Hello? Deve estar. Estou cá, sim. Estás aí. Muito bem. Boa noite, Pedro. Então vamos iniciar. Henrique, boa noite. Olá, boa noite. Obrigado por teres aceito mais este desafio da Trainmark. E vamos então passar aqui a palavra ao professor e depois vamos intervindo da forma natural que normalmente fazemos. Sim, senhor. Muito bem. As embarcações do Tejo, as embarcações, de uma maneira geral, todos os rios portugueses nasceram ao mesmo tempo daquelas que foram até ao mar, cobriam todo, não havia nenhum rio que não tivesse as suas embarcações,
as embarcações do Tejo matriculadas, porque havia muitas que não estavam matriculadas, eram à volta de 3.600, eram barcos de madeira. 3.600 embarcações de madeira. Era. E há um grande especialista de barcos do Tejo, que é o arquiteto Manuel Carvalho, que tem estudado os barcos do Tejo e designações ao longo do Tejo de várias embarcações, há para aí umas 49, mas quando agora no século XX, com o reencontro da Marinha do Tejo, porque as embarcações bastava mudar de vila para vila, de aldeia para aldeia, exatamente a mesma embarcação tinha outro nome. Bem, como a gente vive agora no século XXI, que é esta coisa da uniformização, e com o aparecimento e a legislação para as embarcações, porque não havia as embarcações do Tejo em 2004, eram completamente ilegais. E aqui vai o meu primeiro grande agradecimento à Marinha dos Portugueses da Armada, que tornou possível que não fossem ilegais. Porque as decorações das embarcações, as cores das embarcações, as letras com que se pinta o nome da embarcação eram proibidas, tinha que ser tudo letra certa. E nós tínhamos perdido aquilo que tinha feito a pátria ao longo dos tempos. Mas aconteceu que, agora vou ver aqui se consigo fazer uma partilha do ecrã, partilhar o ecrã. E agora há aqui uma partilhar áudio do sistema também, tudo. Estão a ver algum ecrã? Não, não estão. Estamos a ver, mas agora isto está... Está muito complicado. Não é por aí, não é por aí. Não é por aí. Peraí. O professor tem que partilhar só uma janela, não pode partilhar... Milhões de janelas. Vou fechar essa. Isto é a noção de infinito. Eu vou fechar aqui a partilha. Isto é o partilhar como se tivessem dois espelhos um atrás do outro. E agora sim, partilhar uma janela. Se me derem um bocadinho, tiverem um bocadinho de paciência, eu vou pôr aqui isto já aberto e depois vamos... partilhar esta coisa. Quer partilhar ecrã. Eu desliguei momentaneamente o microfone do Henrique. Porque os paneiros ouviam-se aqui. Partilhar. Tens que pôr o som, Henrique. Não estás tens que selecionar o som, Henrique. Epá, está outra vez bom, não consigo. Estava a pedir desculpa ao soalho, não é propriamente o soalho aí de uma casa, não é? Mas pronto, ainda por cima está a vento lá fora. Eu tenho isto rigorosamente tudo aberto aqui. Pá. É partilhar uma janela. Portanto, quando faz a partilha, é selecionar qual é a aplicação que quer partilhar. Epá, é que eu tenho, não tenho lá mais nenhuma. Mas isto, se começar a ser muito mais complicado, vai tudo a falar e pronto, mas eu gostava de mostrar algumas coisas. Espera. Partilhar ecrã. Não aparece o documento. Janela, será janela? É janela. É janela. Eu ouvi uma história engraçada hoje de uma janela. Bom, a primeira grande vitória das embarcações foi, porque se mantém, é um despacho assinado pelo secretário de Estado
da, da na altura chamava-se, era o Dr. João Mira Gomes, e que fez estes passos que eu vou passar a mostrar e que podem ler, que é o significado histórico e cultural da Marinha do Tejo, traduz especificamente, e a Marinha do Tejo passou a ser um polo vivo do Museu de Marinha, como estão aqui a ver. E a partir daí, a Marinha tem sido o grande suporte. O grande suporte tem sido, de facto, os proprietários das embarcações. Passado alguns tempos sobre esta legislação, passado mesmo muito pouco tempo, saiu então aquilo que os arrais mais experimentados do Tejo, e mesmo com muitos anos de atividade real no Tejo, quer no transporte de pessoas, quer no transporte de bens, porque tudo se fazia tudo se fazia nas embarcações, desde funerais à recolha do lixo. E há este despacho que uniformiza e dentro da Marinha de Tejo cria uma comissão de conformação relativamente ao que tem que ter e o que não tem que ter uma embarcação tradicional do Tejo, no que diz respeito a características gerais, que é para todos estarmos a falar da mesma coisa, e no Seixal era uma coisa, depois no Monte Fuji era outra, em Abrantes era outra, e então ficou dividido em catreca, canoa, falua, modo fragata, fragatas e varíveis. E aqui está as dimensões, a adequação, a área vélica, e depois as pessoas têm que ter as embarcações com estas características e desconta no grau de conformação. Cada uma destas coisas, destas porcentagens, e só pode fazer parte quem tiver mais de 50%. Mas mesmo assim era proibido às embarcações tradicionais fazer a maior parte das atividades. E veio então, conseguimos um movimento, e em 2012, a 29 de agosto, isto deve ter sido a única vez que houve uma unanimidade na Assembleia, foi a alteração da Lei da Água, em 2012. Depois, logo a seguir, houve, em 2014, aquilo que tornou pela primeira vez possível, porque lhe estava dado, que as embarcações tradicionais pudessem ter. Há uma recomendação da Assembleia da República de 17 de abril, libertação da vida, que é uma resolução da Assembleia da República aprovada por unanimidade, da libertação da via da água e a criação de um regime específico de navegação no estuário dos rios. E que, às tantas, aparece aqui, confira coerência e integridade, integra estas atividades na estratégia e lógica da economia do mar e salvaguarda o conhecimento das características tradicionais. Isto é aprovada por unidade em 17 de abril de 2014. E, finalmente, há um decreto-lei, eu não me lembro a data, mas há um decreto-lei de 14, o decreto-lei, pela primeira vez, desde estas legislações modernas, aparece nas embarcações da atividade marítima ou turística, embarcações tradicionais ou barcos típicos, porque estava-lhes vedado. E em 2018, com a nova lei, então ficou completamente possível fazer a atividade normal. Ainda bem, porque é uma forma de manter muitas dessas embarcações.
Com certeza. E há aí uns operadores a trabalhar muito bem. Estas embarcações são mantidas pelo amor dos arrais mais velhos. O Sr. Domingos Alcochete, o Sr. Marques também Alcochete, o Sr. Cardoso no Montijo, o Sr. Matos que Deus lá tenha em Vila Franca, muitos, o Quinzé, muita gente na Moita, a maior parte na Moita. No Montijo foi que manteve estas barcas, claro que eram canoas. Depois as câmaras sentiram-se na vergonha de terem câmaras ribeirinhas e apregoarem, e estarem cheios, sempre com a boca cheia de cultura. E quando se toca mesmo a cultura, que é, para a maior parte delas, cultura é o Kim Barreiros. E então, mas houve, a começar, a Cama da Moita, que foi a construção dos barcos de maior porte, que as pessoas não tinham dinheiro para conseguir. De hoje há muitas câmaras que têm os seus barcos próprios. Espero que não caiam na tentação de pôr aquilo a fazer, não é passeios que não sejam pagos, passeios pagos, mas que estejam no âmbito cultural e não no marítimo ou turístico, porque senão qualquer dia a gente passa por um barco da Câmara e estão lá a tocar rock and roll em vez de fado, não é? E os parceiros andam em calções de banho em vez de andar vestido como os fragateiros, que já tem que honrar o nosso passado. E o passado da Marinha do Tejo começa muito longe. Eu tenho aqui um escrito da Nova Malta, da Ordem do Hospital, em que às tantas, em 1414, há um dia em que, está aqui, depois verão no livro que se irá publicar, a mãe do Condestável, do Condestável, é transportada de Belver para Santarém, pronto, pelo Rio. E no Rio, tudo se passava lá, até a neve para fazer gelados em Lisboa, vinha via Rio da Serra da Estrela. Era o tomar neve. Aliás, o Martinho chama-se Martinho da Arcada, porque foi, depois de seguir à corte, foi o café onde o rei, a corte deu uma concessão para se servir sorvetes, que eram feitos com gelo da Serra da Estrela. Mas o ponto mais importante e mais alto das embarcações do Tejo é o que tem a ver com a batalha que se fez no Tejo, pôs à prova de fogo os barqueiros do Tejo, que tinham a profissão regulamentada desde 1527 por Dom João III. Era uma profissão, desculpa interromper, era uma profissão regulamentada. Completamente. Há 600 anos. Há 500 anos. Há 1527, está quase a fazer 500. Aliás, devíamos fazer uma grande festa. Olha, tudo é verdade. Olha, lembrei. Eu já começo a ter... Eu lembro-me, meu pai uma vez olhou para mim e diz-me assim: ó filho, tu já vistes bem que eu já vivi 3/4 de um século, que é o que me está a acontecer. Já 3/4 de um século. Mas era muito engraçado que estes 500 anos da profissão de barqueiro fosse... Vamos agarrar essa ideia. Celebrar. 1527? 1527. Eu tenho cópias dos originais que posso mandar para vocês e distribuem a quem entender. Tenho aquilo escrito com aquela grafia da altura e depois tenho na grafia normal, que é mais fácil de ler. Mas as embarcações do Tejo foram essenciais para que Lisboa nunca fosse invadida num cerco.
É porque as canoas do Tejo eram muito rápidas e eram cada uma para seu fim. Porque hoje nós fazemos regatas pela honra, pela glória e para a gente se divertir. Não é? E pela taça. Os arrais, os satarrais, os camaradas e os moços a bordo faziam uma corrida todos os dias, porque quem chegava primeiro é quem ficava com o frete, ou que fosse levar pessoas, ou que fosse buscar sal. E, portanto, a regata era uma regata permanente e todos os dias, e não era para honra e para glória, que é coisas que a gente... Era para o almoço e jantar da família, que é uma coisa que a gente hoje não aprecia bem, quando a responsabilidade dos que fazem marítima turística, com alterações da lei que foram, entretanto, conseguidas via Marinha do Tejo e via a Marinha dos Portugueses da Armada, não fazem bem a ideia que o que eles estão a celebrar é isto. É uma luta titânica para a sobrevivência. E quando eu vejo, agora nas revistas, não sei o quê, para a American Cup, estão a fazer o casco e o navio todo com um grande secretismo. Bem, a primeira coisa que um proprietário fazia, quando construía uma embarcação, era arranjar um barraco e punha-se lá armado para garantir que ninguém via como é que era o casco, porque quem chegava primeiro ganhava o frete. E naquele dia a família almoçava e jantava. E é por isso que as embarcações do Tejo têm 3.000 anos de evolução. 3.000? Com certeza. As primeiras descrições de barcos no Tejo são do tempo dos romanos. Como é que julga que os romanos vinham lá da Vila Velha de Ródão até Lisboa? Não vinham a pé, porque não podiam trazer os carros de combate. O Junot, na primeira invasão, quando chegou ao Ocreza, o Ocreza não é assim um grande rio, desagua no Tejo, mas tem um vale assim, assim. Portanto, a artilharia ficou-lhe lá encalhada. E ele chegou a Lisboa sem artilharia e depois a artilharia teve que vir por barco. Porque era assim que as pessoas que vinham da Guarda, do Porto, ou vinha por mar, cabotalho, ou então vinham por terra até Constança, depois barco. As pessoas que iam da Guarda iam a pé e não sei o que, até Vila Velha de Ródão, barco. Nós, talvez das coisas mais importantes que tínhamos feito na Marinha do Tejo, tenha sido este livro, que foi editado pela Orfeu, que é um livro no formato do século XXI. Chama-se Memórias de Fragateiros. Memórias de Fragateiros. E que é o registro da Sociedade de Geografia feito por pessoas que foram fragateiros toda a vida e que estão aqui nestes, a Orfeu comercializa isto, estão aqui em forma de DVDs estas conversas. E tivemos a honra, o privilégio e a sorte de gravar. Ainda gravamos todos, muitos já cá não estão connosco, mas ficou porque a experiência deles morre com eles. Porque hoje nós, vamos lá ver, nos embarcações tradicionais, vamos numa festa. Eles não iam, eles iam, repito, para o almoço e para o jantar da família. Professor, eu aproveitava aqui, desculpe interrompê-lo, mas temos aqui duas perguntas e eu já hoje, na nossa belíssima conversa à tarde, fazer-lhe aqui esta pergunta. Qual é a origem das insígnias de fragateiro? Se é recente ou é uma insígnia antiga? Se, de certa forma, aquilo é comparável com os campinos? Já hoje tenho aqui duas pessoas a fazer essa pergunta. Não, o barrete, bom, o andar de camisa é porque o Tejo todo é atravessado, é numa zona muito quente, e o Vale do Tejo era um vale úmido. Eu
Eu quando era garoto e vinha... Epá, agora está aberto outra vez, já que não há barcos para ir, a linha da Beira Baixa, e vou até Vila Velha de Roda, até aqui do lado direito do comboio, para ver o Tejo, porque na linha da Beira Baixa vai em cima do Tejo. Epá, e era muito quente, de modo que era a camisa, uma faixa à volta dos músculos do ventre, porque aquilo era pesado, eram pipos, eram animais, era o que eu via, era o que fosse. E para proteger a cabeça e para ter outras funções, porque as calças não tinham bolso, então o barrete era um barrete preto por uma razão muito simples. Aquilo a malha de uma meia, é duplo, e aquilo, quer no verão, quer no inverno, é um isolante fantástico. No verão não deixa o calor entrar e no inverno não deixa o frio entrar. E depois, como tem aquela aba, se o sol está da direita, mete a aba para a direita. Se não para a esquerda. Vocês fazem ideia o que é andar no Tejo? Vocês fazem ideia o que é andar no Tejo o dia inteiro num vale, sei lá, para o Fratelli, com 45 graus, o sol a bater-lhe, enfiado lá no vale? Arrancam-lhe a pele. E no mar, vamos lá ver. Se Portugal fosse a Escócia e não fosse um país colonizado, onde a maior parte das pessoas, especialmente os governantes, já estão para além de colonizados, são assimilados, já não pensam por eles, são assimilados. O barrete era aquilo que cobria a cabeça dos nossos marinheiros, porque a descoberta foi feita por aquilo. E porquê? Olha, mas já havia estas coisas que protegiam a pessoa do ambiente. Depois, não havia bolsos. Como tinha aquela aba, eles podiam fazer um gorro à inglesa, que é um gorro agarrado à cabeça, que é um gorro, o gorro moderno. Mas na altura não tinham bolsos e o barrete era para pôr os pertences. E porquê é que era preto no mar? Porque o mar era muito ligado à morte e por outra razão, presumivelmente a mais importante, é que eram muito mais baratos do que tingidos. Aquilo era a cor normal das ovelhas pretas, era lá mais barato. E depois ainda tinha uma bola para limpar o suor e para limparem as mãos. Modo que isto, se for ver pinturas de há 100, 200, 300, 400 anos, o barrete está lá. O barrete. E depois, claro, andavam descalços, porque assistindo àquilo que nós temos, que ficou gravado neste livro de DVDs, aquilo era uma vida do outro mundo, que nós ainda tivemos a sorte de ter, graças ao engenheiro Rui Val Rodrigues, do Rocio ao Sul do Tejo, ainda tivemos 3 arrais, já tinham na altura 90 e muitos anos, 3 arrais e tudo que faziam abrantes no estuário Tojo e saíam barra fora, muitas vezes até à Ericeira. E que já não estão cá, nenhum deles está cá connosco. Mas tiveram a alegria de ver os barcos do Tejo ressuscitados. E essa gente conta o que era a vida. O que era a vida e o que era o negócio que eles fizeram até 1955 a trazer pessoas e mercadorias de Abrantes até Lisboa. E porquê é que foi até 1955? Já havia comboio, mas meteu-se a guerra, o preço do combustível era uma loucura e então ainda compensava vir de barco. Mas isto é um tesouro que nós vamos deixar na Biblioteca Nacional de Portugal e estão aqui as memórias desta gente. Mas nós somos independentes das invasões francesas porque o camponês, o barqueiro,
toda essa gente lutou pela independência de Portugal. Isto aqui, não sei se vê, se não vê, mas isto é o papel que é como é. Então, isto é os barcos que havia em cada uma das povoações de Vila Velha de Ródão até Lisboa em 1820. São 3.600. E quando há a invasão, a terceira invasão de uma cena, há a construção das linhas torres, mas o general Wellington teve um lampejo e os ingleses são muito bons, desculpem lá o termo, são muito bons de porrada, como dizem os brasileiros, e fazem guerra com tudo o que há. E o que é que havia? Havia as embarcações do Tejo. E as embarcações do Tejo foi feito um plano em 1810, uma cena ainda não tinha invadido Portugal, já havia este plano, não sei se conseguem ver, plano de não sei quê, da Constituição dos Barcos do Tejo, 1810. E estão registados pelas autoridades portuguesas. Isto é uma graça frenética, é claro que não vão ver. Desde o Rio Mondego, estou a ver aqui o Rio Mondego, até ao Tejo. Para quê? Porque o Wellington, em 1810, em Viseu, mandou que todas as embarcações fossem armadas à proa e à popa com um canhão. E eu vou mostrar isto pela primeira vez. A ver se isto funciona, está bem? Isto agora é um salto mortal. Agora devia-se ouvir aqueles que estão atrás. Do suspense. Salto mortal, espera aí. Salto mortal tem que, primeiro, fazer aqui várias coisas. Uma é tirar aqui uns discos externos que eu tenho para aí. Está bem disposto ou não? O professor está a escrever um livro sobre a batalha, não é? Sobre a Batalha do Tejo. Há um livro que não só é da batalha, que é um livro. Quando tiverem a ver bem o livro, digam-me, está bem? Se tiverem a ver. É um livro vermelho, estão a vê-lo? Estamos a ver. Não está focado, mas estamos a ver. E agora? É aí que eu já me levanto daqui onde estou sentado e vou até lá. Com licença. Estão a ver? Espera aí. Estamos a ver. Estão a ver? Então agora vão ver melhor. Estão a ver? Eu vou pôr aqui para onde nós abrimos. Campanhas do British Exército Army in Portugal. em Portugal. L. Lefebvre. E tem aqui, né, estas páginas, isto é uma loucura, hein? Porque eu tenho isto está. E então este senhor Lefebvre foi pintando as batalhas. Estão a ver aqui, esta batalha, isto não sei de onde é que é. Isto é no Rio Douro, no Porto. Estão a ver lá? Tem que baixar um bocadinho o livro. Ok. Estão a ver? E às tantas, eu já vos mostro depois no ecrã, que é para vocês terem o prazer de ter visto o original. Um dia isto tudo está num... Que é a batalha que impediu o general Macena de vir com a tropa de embarcar a força invasora em Abrantes, não, em Constança, e trazer o exército até Lisboa, e no dizer do general Saint Croix, eles que fiquem a morrer à fome nas linhas. Porque o exército luso-britânico chamava-se, das medalhas Wellington, era o exército de Portugal e do Tejo.
modo que este é um documento fabuloso, este livro. E agora vou dar outra vez a volta para a normalidade e vou-vos mostrar em detalhe em que é que consistiu a refrega da Batalha do Tejo. Esse livro é um livro de que ano? Tem ideia? 1812. O livro é de 1812. Ok. Exatamente. E acaba de ser o original. Um original. E agora, voltados aqui a uma coisa que é original de há 75 anos, que é a minha tromba, vamos ver uma fotografia. São fotografias que foram tiradas por mim, mas tenho que lhe dar um desconto, está bem? Combinado. Bom. Estou a partilhar o ecrã convosco ou não? Não estou. Ainda não. Então vamos lá ver se desta vez isto faça bem. Share. Partilhar ecrã. Janela. Agora já aprendi que é janela. Partilhar. Okay? Dá nos pensamentos esta coisa. Então. Está aqui uma coisa qualquer. Está a demorar uma data de tempo. Escolha o que pretende puxar. Janela, não espera aí. Vamos começar do princípio, não é? Estas coisas. Enquanto o seu professor tenta resolver isso, temos aqui uma pergunta que é se era possível partilhar fotografias das embarcações. A Marinha eu não só partilho fotografias das embarcações, como mando a quem mando links com... Ouça, estão a ver este disco? Sim. Isto são 3 terabytes, desculpa, 3 terabytes de imagens de embarcações do Tejo. Eu já vi fotografias fabulosas, vossas, que de vez em quando mandam. E teríamos muito gosto em partilhar isso, professora. Teríamos muito gosto em partilhar isso por mail, se calhar. Nós vamos fazer uma coisa. Eu destas coisas todas, isto tem de autorizar a partilha da ecrã. Estou farto de autorizar o que é que os gajos querem. Já tenho cá o ecrã, a janela já cá está toda. Não, ouça, quando acabar esta coisa desta quinta vaga, está bem? Eu passo então faço uma coisa mais simples. Compro um outro disco, copio as imagens todas e mando-vos. Porque são, de facto, as da Zé, especialmente as do Bonaventura, são obras de arte. Sim, se calhar pronto, para aqui o interesse será uma coisa que seja demonstrativa de algumas coisas, portanto, eu tenho que partilhar mesmo o sacana do ecrã convosco. Agora isto, uma coisa parva. Agora vai. Então, está assim ou não está? Já saiu. Ei, tirou. Oh, xiça. Mas chegou a estar no ar. Chegou a estar no ar, o que já é um... Partilhar, janela e depois selecionar a aplicação que quer partilhar. E depois partilhar em baixo. Curiosidades. É isto. Estão a ver muitas, não estão? Estamos. Sim, senhor. Então agora vamos ver se consigo ver uma de cada vez. Estão a ver uma? Não, estamos a ver todas. Estamos a ver o seu ecrã. Estão a ver o meu ecrã com isto tudo. E isto não é o que me convém. O que me convém é só ver uma. Parar e perder. Oh, xiça. Já devia ter treinado esta coisa do share. Porque eu vou passar as curiosidades todas que tenho aqui para vos mostrar. Pronto, então agora está uma imagem só.
E agora, share. Partilhar ecrã. Janela. Já cá está. Partilhar. Pronto, agora não mexo nisto. Ok. Ok, nós estamos a ver aqui em primeiro plano, aqui onde tenho o rato. Sim. Eu vou pôr isso grande. O tal canhão, não é? Está a canoa, canhão à proa, canhão à A popa? popa. Ok? E aqui é a Vila Franca, que está ocupada pelos franceses, que é a Alhandra, que está ocupada pelos... É o fim das linhas Torres. E aqui está a Marinha do Tejo a bombardear entre Vila Franca e Alhandra. E esse general Sancir, que era quem preparava do Estado-Maior o pensamento do Marechal Macena, tinha a ideia de transportar. Aliás, o Marechal tinha requisitado tudo quanto era estaleiro naval e tudo quanto era carpinteiro naval. Fez 400 embarcações para vir com a tropa dele, os 60 mil parceiros, Tejo abaixo, e ocupar Lisboa, ultrapassando as linhas de Torres. 60 mil pessoas, era isso? Exatamente. Bem, ele fez 400 barcos e então 400 embarcações. Mas acontece que aqui os portugueses que tinham sido todos mobilizados, houve arrais que foram presos porque se recusaram a entregar os barcos para embarcar desta maneira. Foi um momento muito duro. Mas acontece que as canoas, as embarcações da Marinha Terra, as canoas tinham munições de marinha, que eram 2 bolas com uma corrente. Portanto, aquilo que era para cortar os mastros, aquilo ia pelo ar a rodar. E o general Sancir andava a cavalo com o séquito dele entre Vila Franca de Xira e Alhandra a inspecionar os mochões e as ilhas do Tejo, porque não sei porquê, mas a cavalaria tinha que estar uma noite, tinha que desembarcar e estar uma noite em terra. Então não é que, para a nossa sorte, não vai uma daquelas munições a rodar e não corta o general Sancir a cavalo, corta ao meio pelos rins. E é curioso que o Wellington, na ordem de serviço do dia 14, a única coisa que diz é: ontem morreu um grande oficial, o general Sancir, e não diz mais nada. Claro que o general Sancir tinha um gajo com quem se dava muito bem, que era o general Pelé Clouseau, também do Estado-Maior do Exército de Macena, que mantém um diário, e nesse diário, no dia 12 de outubro de 1810, dia da morte do general Sancir, o parceiro davam-se tão bem um com o outro, que ele começa assim o diário: não se deve dizer mal dos mortos. E depois, aquilo era só, era só desancar no desgraçado do Sancir. E nessa altura, o general Macena, que estava em Perro Negro, atrás das linhas, tinha o quartel-general lá, faz um movimento que deixou os franceses loucos, que é: vai para o Cartacho, faz quartel-general do Cartacho, ou seja, em vez de estar para trás das linhas, estava à frente das linhas. E aquilo era... Os franceses não andaram a bater bem da cabeça durante para aí 15 dias. Quer dizer, o que é que ele está aqui a fazer? Nós temos um corpo de exército, que era o general Renier, em Santarém. Temos 30 mil homens de Santarém até Rio Maior. Então o tipo está aqui a 12 quilómetros. Só que havia uma coisa: ele tinha ganho a mobilidade de andar no mar. E vinha a Lisboa de barco, mandava fuzileiros, porque vinham, assim como o Macena tinha fuzileiros, tinha um regimento de fuzileiros,
os britânicos também tinham um regimento de fuzileiros. E mandava-os vir da aldeia galega, hoje Montijo, até passar o rio. As embarcações do Tejo eram utilizadas para levar o General Hill, fundamentalmente o General Hill, a atravessar o Tejo, e, portanto, nós ganhámos mercê do combate dos barqueiros e dos camponeses e do povo. E há um artigo engraçadíssimo num jornal americano na altura, em que eles dizem, mas os portugueses ganharam o Napoleão, como é que é possível? E aquilo, o jornalista que escreve aquilo, às tantas diz assim, eles só podem ter ganho ao Napoleão, porque nem o camponês, nem o barqueiro, nem aquela malta de Portugal sabiam lá quem era o Napoleão. Sabiam lá que o Napoleão era um gajo importante. Bom, tinham-nos invadido, olha, levaram na cabeça. E isto é uma coisa que nos ficou. Porquê? Porque nós aprendemos a andar no mar muito cedo. Nós chamamos hoje, chamamos as nossas embarcações de recreio. Mas eu agora vou-vos mostrar o que é uma verdadeira embarcação de recreio. Isto é dos anos 50, que vos vou mostrar. Isto é que é uma embarcação de recreio, que é pequenos, numa embarcação com 5, 6 anos, estão a ver que isto de volta para um lado ou para o outro, que é para aprender a andar a bordo. Isto não era ao acaso. Aliás, de tarde, quando falámos, disse isto era o equivalente quando a gente andava nos carros. Pois era. Ou é de recreio ou é de formação, essa embarcação, não é? É das duas coisas. Lá vai o tipo já agarrado ao leme, aqui os passageiros, o sentido de entrar, que eles tinham que ter cuidado de entrar a bordo, porque senão esta poderia cair-lhes. Queria não, isto é que era. E, portanto, nós tivemos o sentido desde muito cedo para que é que estas coisas todas serviam. Isto era uma unidade. E era de tal maneira, unidade, e era de tal maneira importante para o que fosse, que eu vou-vos mostrar uma imagem, vou partilhar convosco uma imagem que eu acho uma delícia, porque o Espalha compraram um carro em Lisboa, 1908. E esta canoa era a Benfica, que é das canoas mais que é de Chomates de Vila Franca, a Benfica. E como vê, eu vou pôr isto maior para verem bem. E levou o carro de onde para onde? Levou o carro de Lisboa para Vila Franca, porque lá o Espalha de Vila Franca tinham lá confiança na porra das estradas de terra. Partia-lhe o carro todo. Assim vai esta canoa armada às pichas, e esta também era, a rebocar esta canoa, a caminho de Vila Franca. Isto foi em 1908, é isso? 1908. Está a ver aqui este fantástico automóvel, depois deve ter andado a passear dentro de Vila Franca. Mas a canoa, professor, mas a canoa aqui, portanto, ela não vai à vela. Mas vai esta a rebocá-la. Okay. Não tem motor, certo? As embarcações não tinham motor ainda. Claro, tem qual motor. Nem dinheiro tinham para a gasolina, quanto mais para o motor. Nem para comer tinham dinheiro. É aquela pequenina que a vai a rebocar? É, cara, para apanhar uma maré favorável. Claro. E vai com a maré por aí acima. Basta, vai com a maré, com um empurrãozinho, está a andar. E, portanto, estas embarcações eram as que faziam a vida completa das pessoas. Graças a Deus, em 28 de junho de 2008, voltámos a reencontrar-nos na Marinha do Tejo. Todos os arrais, todas as embarcações, que hoje isto foi feito sob os auspícios da Armada, era chefe de Estado-Maior
o almirante Melo Gomes, e há aqui os representantes da Sociedade de Geografia, da Sociedade de Geografia, da Academia de Marinha. O almirante Castanho Paes era, que ainda hoje é presidente honorário da Assembleia, é dos almirantes mais antigos. Almirante mesmo, nem é vice-almirante, nem contra-almirante, é almirante. Depois está aqui a pessoa que fez a legislação, o almirante Montenegro e o comandante Rodrigues Pereira, que era diretor do Museu da Marinha e foi absolutamente essencial para criar a Marinha de Tejo como um polo do Museu de Marinha, e este senhor é o comandante Sequeira, que era o capitão do Porto de Lisboa. E os dois arrais a quem isto se deve é este senhor que se chama João Gregório e este senhor que se chama José Fernandes. Este senhor, na altura, era presidente da Câmara da Moita, este era o secretário de Estado e este está aqui à ponta. E temos este livro, como vêem, da Marinha de Tejo, é um livro de carneira azul, e estas letras não é pintado, não é dourado, isto é folha de ouro. E aqui estão os registros que todos os anos fazem, e agora são presididos pelo engenheiro Paulo Andrade, que é o presidente da Marinha do Tejo. E isto, claro que é um grande espetáculo. E temos a honra, todos os anos, de o chefe de Estado-Maior da Armada embarcar numa das embarcações da Marinha do Tejo. Nos 2 últimos anos não tem sido possível, por causa, Deus queira que este ano já seja, mas estão a ver aqui a insígnia do chefe de Estado-Maior da Armada que vai a bordo. E a Marinha depois oferece-nos um convívio Mas isto é lindo. Senhor professor, esta que é a mais linda, mas vou-vos mostrar agora para verem até onde isto chegava de importância e coisas não conhecidas para vós. Eu vou-vos mostrar em que é que o pessoal, quando estava à espera do frete, gastava o tempo, porque Lisboa era, de facto, a grande capital do mar. E querem ver porque é que era? Isto é propaganda de 1920 à cidade de Lisboa para o turismo. E o que é que diz? No século XVI, o século eterno, os navegadores portugueses partiam de Lisboa à descoberta do Novo Mundo. Estão a ver aqui o Novo Mundo, os arranha-céus, ainda não está lá o Empire State Building. Depois era o Clipper da Panamérica que fazia. E agora vejam Lisboa, o cais das colunas era onde o pessoal embarcava. Espetáculo. E como é que se chama a Lisboa? Lisboa, o cais da Europa. Fabuloso. Isto é a nossa marca, isto é a nossa impressão digital. Porque a nossa impressão digital do mundo, aquilo que vai ser ensinado, é que nós descobrimos que só há um oceano. O Atlântico está ligado ao Índico, o Índico está ao Pacífico. Foram tudo portugueses que descobriram isso. E com isso era possível ligar toda a humanidade. De modo que o Dia da Marinha do Tejo, que o engenheiro Paulo Andrade organizará isso agora, isto são os barcos inscritos, isto é aqui a montagem da cerimónia, ainda não está. Professor, a cerimónia. Desculpe interromper. Agora estão a ver outra imagem ou não? Ainda não. Professor, desculpe interromper. Está-me a ouvir? Estou. Nós estamos em cima do tempo, porque a conversa está agradabilíssima e continuávamos aqui seguramente até às 11 da noite ou mais, mas temos o outro palestrante agora às 10 horas. Mas há uma coisa que eu tenho que mostrar. Então vamos a ela. Eu não sabia. No cais das colunas, havia locais onde havia o jogo mais jogado, até 1930, era o jogo mais jogado, mais
É um jogo mais difícil que as damas, mais fácil que o xadrez. Chama-se Alquerque. E nestes sítios aqui assinalados, que eu terei um dia prazer em vos mostrar, está o tabuleiro deste jogo. E até 1930, o pessoal que estava à espera dos fretes, estavam à espera de ter cliente, é para tal e qual como aos táxis. Como é que fazem agora os táxis? Batem cartas em cima do capô. O que é que esta malta fazia? Fazia uma coisa muito simples. Jogava o jogo do Alquerque jogava o jogo do Alquerque. Eu ainda estou convosco, não estou? Sim, senhor. Professor, entretanto, deixe-me de dizer o seguinte, e às pessoas que nos estão a ouvir, quando encerrarmos esta sessão... Eu mostro isto, tem que acabar com isto. Está bem, mas uma coisa bem. Sim, mas mostre. Eu, entretanto, vou falando enquanto tu prepara isso. Portanto, nós saímos desta... Não consigo partilhar o vídeo. Por que será? Não, porque isto tem que estar parado, não sei isso. Não, não consigo. Está para o meu ecrã. Então, professor. Não consigo. Então, senhor professor, se concordar, nós vamos então encerrar a sessão. Ficam aqui duas ideias. Uma, a de, em 2027, comemorarmos os 500 anos da profissão de barqueiro. Mas é bem. E também a ideia de que eu tenho a certeza que as pessoas que nos estão a ouvir estão cheias de vontade de saber mais sobre a Marinha do Tejo. Fica aqui a ideia de, num futuro próximo, fazermos alguma coisa em conjunto entre aqui o público que segue a Trem de Mar e a Marinha do Tejo, numa das nossas iniciativas. Isso tratam com o engenheiro Paulo Andrade, que é agora o presidente. Sim, senhor. Eu tenho que vos desafiar, agora que estamos até dia de Reis, a Natal, a irem ver uma canoa iluminada na Marina do Parque das Nações. Estão a ver ou não? Estamos, sim, senhor. Está na Marina do Parque das Nações? E é um espetáculo do outro mundo, porque aqui ainda o sol não se tinha posto. Então só temos 2 dias para o fazer. Vai estar aqui. Fernando, deixa-me também... Entre as 5 e as 11 da noite. Sim. Henrique, Fernando, diz... Deixa-me acrescentar aqui aos teus 2 desafios, um terceiro desafio que hoje partilhei à tarde com o professor, entre 1000 e uma histórias, cada uma melhor que a outra, desde fazer fogareiros, comida em fogareiros sobre pólvora escondidos. Portanto, estou a imaginar o que é isto numa embarcação, mas comentávamos que a exiguidade do atual Museu da Marinha para a parte do espólio, que não é o espólio vivo, de todas estas embarcações que ainda estão nas casas dos velhos arrais, que os filhos se calhar ainda olham e que os netos vão queimar. E portanto eu penso que era muito importante deixar aqui um rastilho para que se possa talvez criar uma equipa de trabalho, uma força de trabalho, não sei, uma comissão qualquer, para tentar arranjar um espaço para começar a juntar estas coisas todas. Porque realmente os meus filhos e os nossos netos se calhar já não vão ver nada disto, estas coisas fantásticas. Pronto, era um repto que eu queria acrescentar. Esse é um contributo fantástico, Henrique. Não seremos demais até que esses velhos que choram a mostrar aquele espólio, porque é como disse o Henrique Abreu, os netos vão dizer, eu preciso deste espaço para ver vídeos. E aquilo vai tudo para o lixo. Vamos tentar fazer essa ponte, Henrique. Vamos falar sobre isso e depois com o professor também. Então, Sr. Professor, muito obrigado. Obrigado, eu é que agradeço. Boa noite a todos. Vamos então sair desta sessão e entrar na sessão seguinte, está bom? Iniciamos a sessão seguinte às 22h05. Muito obrigado. Fernando, acrescenta que é preciso mudar de link, não é? Sim. As pessoas sabem que têm que ir ao link da sessão das 22. Está bom? Obrigado. Obrigado a todos também. Um grande abraço. Obrigado. Não tenho pena de não ser capaz de mostrar os tipos a bater ali
as pedras no Alquerque. Tem que ficar para a próxima. Mas isto não dá para partilhar vídeos. Epá, eu devia aprender a partilhar vídeos. Pá.